Olá pessoal, meu nome é Gilberto, eu estou gravando esse vídeo para a disciplina de sistemas microcontrolados. Nesse vídeo eu vou demonstrar o desempenho dos controladores PID e Fuzzy implementados aqui para a disciplina, e eu vou começar aqui mostrando para vocês aqui o que foi feito no MATLAB. Aqui para o MATLAB foi feito um Simulink, né, para um diagrama Simulink com três controladores, né? Tem o PID, o Fuzzy e um controlador em malha aberta aqui só para comparativo de performance do desempenho dos outros dois. A saída desses controladores e da referência enviada para o scope e aqui para um bloquinho que faz a gravação no workspace e para uma análise posterior. No caso do Fuzzy, né, a gente tem aqui tem que fazer a geração do sinal da derivada do erro, né, que é utilizado aqui na lógica do microcontrolador, e eu tenho aqui também uma parte que faz uma integração para fazer o papel do integrador do PID, né, para a gente poder ter zerar o erro de regime, né, que como esse controlador é um controlador essencialmente proporcional derivativo, né, ele ia ter algum erro de regime, né, a ideia é zerar. E aí agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, o programa executando, que ele vai... A gente pode ver aqui no scope, né, que ele tem alguma variação pro PID, né, que é a linhazinha vermelha, e pro Fuzzy, que é essa linha verde, a gente vê que para variações baixas, né, a gente tem um comportamento aparentemente melhor pro Fuzzy, mas à medida que a gente vai distanciando aqui na altura do degrau, né, ele vai tendo um comportamento um pouco inferior ao PID. E para degraus negativos, né, que ele basicamente ele espera o chuveiro esfriar, né, é esperado que ele tenha um comportamento um pouco inferior ao do PID, né, porque ele não tem potência negativa para tirar energia. Então já era esperado que ele tivesse um comportamento um pouco pior. A linha azul aqui, que vocês estão vendo, é o comportamento de só ganho eu não tenho uma compensação de dinâmica do processo, né? Então eu vou ter no infinito, né, que no caso aqui o infinito para esse processo são 30 segundos, eu vou ter a temperatura, né, alcançando o set point, e ele vai de forma exponencial aqui alcançar esse set point. Ao contrário, os controladores que têm compensação de dinâmica têm uma resposta muito rápida, né? No relatório vai ficar mais claro, e essa resposta da fase de esfriamento ela tem um comportamento similar, né? Mas eu posso usar um pouco mais retirar um pouco mais de energia para ter uma resposta mais rápida. Aqui no caso do último degrau, que eu já não posso retirar energia, o desempenho dos três controladores é o mesmo, né? Porque aqui eu só estou retirando energia do sistema. Ainda no MATLAB aqui, ele faz as operações, né, do cálculo do erro, né, que eu armazenei os erros dos controladores, né, e aqui eu tenho os valores numéricos, né, para
esse ajuste, né, em malha aberta, eu tenho um erro de 38%, para o PID eu tenho um erro de 12% e para o Fuzzy eu tenho um erro de 14%. Os controladores de dinâmica melhoram muito o desempenho da dinâmica do processo. Isso era de se esperar, né, porque a realimentação e o controle de dinâmica tem esse objetivo. Aqui no caso, aqui na implementação para o microcontrolador, eu tenho basicamente, né, eu configuro a porta serial, configuro o EPROM, os sensores, exibo umas informações iniciais, configuro o PWM, a resolução do PWM, que aqui no caso o PWM, né, como eu estou trabalhando com números inteiros, eu configuro ele da melhor forma possível para atender o sistema. Para testar, né, eu estou usando um ferro de solda, acionando o termômetro, o medidor de temperatura, né, e ele tem uma dinâmica um pouco diferente, mas já serve para fazer o teste. E eu tenho uma rotina de temporização, né, para fazer um PWM de tempo muito longo, né, e aqui eu trabalho com 30 Hz para fazer esse PWM, que é para tornar compatível com a resposta da rede elétrica, né, para ter o acionamento no cruzamento com o zero. Aqui, né, durante todo o loop, né, ele vai verificar se é preciso salvar, se é preciso limpar EPROM, fazer o reboot, carregar os valores padrão ou mostrar os valores, né? Aqui no caso aqui, para ele exibir a medição, né? Ele faz isso toda vez que faz alguma atuação, né? Isso aqui, toda vez que o microcontrolador, os controladores estão atuando, ele exibe os valores aqui para mim. Aqui no caso, durante o loop, né, eu também vou verificar o serial, vou ajustar o PWM, né, para resolução, caso tenha alguma alteração. Se não tiver, durante essa rotina aqui não é alterado o valor, e acertar a resolução do termômetro também, do medidor de temperatura, que também, se não tiver nenhuma alteração, ele não faz nenhuma modificação. Aqui eu tenho uma rotina que ele periodicamente ele verifica os sensores, né? Aqui no caso ele está fazendo 5 medições por segundo, né? Que é perto do valor máximo aqui que o sensor consegue responder. Esse sensor ele tem para essa resolução ele precisa de 180 milissegundos para responder, né? Então o máximo que eu posso ter aqui para essa resolução são 200 milissegundos ou 5 Hz, como preferirem. Aí essa rotina, né, de medição, eu leio o sensor da temperatura de entrada de água, da temperatura de saída, e faço o mapa de correção, né? Esse sensor não precisou ser corrigido, mas caso precisasse ser corrigido, eu faria aqui. E eu já calculo o erro, né? O erro é o set point menos a temperatura de saída. E aqui no caso aqui eu atravesso isso por um filtro de média móvel, de média de janela móvel, né, que ele faz a média das 8 últimas medidas para fazer essa medição. Eu calculo a potência do PID, né, com essa rotina de cálculo de PID, a rotina do cálculo do Fuzzy é a mesma coisa. E caso eu tenha um controle PID, um controle Fuzzy, eu aciono a potência Fuzzy, se não eu boto 0. Se for no PID, eu aciono a potência do PID, se não eu coloco 0. Eu saturo esse sinal para ter um máximo de 100% e seto o ciclo útil de trabalho. E depois disso eu mostro
os valores na porta serial. Aqui eu tenho no fuzzy, aqui só mostrando rápido que o tempo está acabando, eu tenho no fuzzy aqui o cálculo do fuzzy, que eu faço o membership por triângulo. Esse membership por triângulo, né, eu vou fazer para os valores que eu tenho aqui do triângulo, né, do triângulo, os três componentes, né, que é o quente, o frio e o agradável. E aqui a mesma coisa para variação de temperatura, que eu tenho o quente, o aquecendo, o estável e o esfriando. Isso eu multiplico esses valores pelas constantes de saída, que é feito aqui nesse código, né? A constante de saída da temperatura e da variação de temperatura. Eu integro esse valor, né, por aquele bloquinho lá de integração e limito essa integração, né, nos limites máximo e mínimo aqui do ajuste. E isso tudo eu somo para fazer o controle do PID. O controle do fuzzy. Para o PID é a mesma coisa, só que é uma coisa parecida, né? Eu calculo a derivada, calculo a integral, multiplico pelos ganhos necessários, somo todos os componentes para ter um controle PID. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Durante a apresentação eu mostro com mais detalhes. Obrigado, até logo.